Muito antes de tomar a forma de uma serpente, antes que alguém o chamasse de Satanás, ele ocupava o papel mais honrado entre todos os anjos. Lúcifer estava mais perto do trono de Deus do que qualquer outro, servindo como seu protetor pessoal. Seu corpo inteiro brilhava com 9 pedras radiantes: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo, cada uma cintilando como chamas vivas, refletindo a glória de Deus. Deus o fez líder dos louvores do céu, abençoando-o com uma voz incomparável. Mas estar tão próximo do poder divino despertou um desejo perigoso. Lúcifer queria aqueles louvores para si. Antes do tempo existir, antes das estrelas surgirem, antes que a luz tivesse um nome, o céu já existia. E ali, um anjo estava mais próximo de Deus do que todos os outros juntos. Enquanto multidões de anjos adoravam à distância, um permanecia junto ao trono. Esse ser um dia teria o nome mais temido já pronunciado. Ele era chamado Lúcifer, o portador da luz. Ele não era apenas bonito, não era só talentoso. Ele superava tudo e todos. Imagine um ser tão perfeito que os outros mal conseguiam encará-lo. Esse era Lúcifer. Deus havia criado legiões de anjos, talvez incontáveis. Cada um tinha um propósito. Alguns levavam mensagens, outros protegiam lugares sagrados. Mas a Lúcifer, Deus confiou a tarefa mais elevada de todas. Ele era o querubim responsável por guardar o próprio trono de Deus, a posição suprema no céu. Ninguém estava mais perto do Todo-Poderoso. Ninguém. Pense nisso por um instante. Como seria estar ao lado de um poder sem fim, ser confiado com o papel mais importante da existência? E quando Lúcifer cantava, como ele cantava, tudo no céu parava. Sua voz não era apenas bela, ela era viva, despertava emoções que você nem sabia que existiam, alegria que transbordava, paz tão profunda que parecia flutuar. Os anjos interrompiam o que estavam fazendo só para ouvi-lo. Ele era envolvido por pedras desconhecidas na terra, cada uma brilhando ao refletir a luz divina em cores mais vivas que qualquer arco-íris. Suas asas ardiam com um fogo que queimava frio e nunca se apagava. Onde quer que ele pisasse, a luz o seguia como uma sombra dourada. A única palavra que o descrevia era perfeito, sem erros, sem manchas, sem falhas. Ou assim parecia, mas a perfeição começou a se corromper. Lúcifer começou a perceber coisas. O jeito como os anjos baixavam a cabeça quando ele passava, como sussurravam seu nome com reverência. Até Miguel, o poderoso guerreiro do céu, dava passagem quando Lúcifer se aproximava. Lúcifer tinha tudo, uma beleza tão intensa que paralisava, uma força tão grande que podia destruir qualquer coisa, uma voz tão poderosa que tocava o coração. Mas tudo isso, cada dom tinha um propósito: honrar outro, glorificar, não receber glória. Ele ocupava o lugar mais alto entre os anjos, mas ainda assim, era apenas isso, um servo. Agora se coloque no lugar dele. Você olha ao redor e vê anjos sem fim observando você, imitando seus gestos, querendo ser como você. Você ouve os sussurros elogiando sua grandeza. Você sente, você é o escolhido, o único, a luz da manhã. E então você levanta os olhos. E ele ainda está lá, sempre acima, sempre maior, sempre será. Como isso te faria sentir? O que cresceria dentro de você? O que você começaria a desejar? Então, um dia, Lúcifer olhou para o mar de cristal do céu. Viu seu reflexo, e o que viu o maravilhou, sua beleza, sua glória. E naquele instante, pela primeira vez desde que o tempo passou a existir, uma ideia perigosa surgiu, tão distorcida que ainda não havia palavra para descrevê-la. E se eu pudesse? Aquele que mais brilhava estava prestes a lançar a sombra mais escura. Como algo tão perfeito pode se quebrar quando nada ao redor está rachado?
Isso aconteceu no dia mais marcante da história do céu, o momento em que Deus revelou seu plano para a humanidade. Lúcifer estava, como sempre, diante do trono, mas desta vez todos os anjos foram convocados. Asas incontáveis preenchiam os céus. A expectativa pairava no ar. Eu criarei algo totalmente novo, declarou Deus. Os anjos se inclinaram para ouvir. Novo? O que poderia superar o céu? O que poderia ser mais glorioso que os próprios anjos? Eu criarei humanos, ele disse, formados à minha imagem, à minha semelhança. Espere. O que isso significava? Feitos como Deus. Os anjos se entreolharam, confusos. Nenhum deles havia sido criado assim. Eram mensageiros, protetores, servos. Mas esses novos seres, os humanos, de alguma forma, refletiriam a natureza de Deus. Pensariam como Ele, construiriam como Ele, e ainda não era tudo. Suas próximas palavras mudariam tudo para sempre. Um dia, meu filho se tornará um deles. Ele virá ao mundo como uma criança entre eles, e por meio dele, eles reinarão. Até os anjos os servirão. Lúcifer sentiu aquelas palavras atingirem como um golpe. Servi-los, servi-los, esses seres que nem existiam ainda, essas criaturas frágeis, feitas de pó e fôlego. Ele, Lúcifer, deveria se curvar diante do pó? O coro de anjos explodiu em louvor alegre, elevando cânticos ao maravilhoso plano de Deus. Mas Lúcifer, ele não se moveu. Seus pensamentos gritavam, não, 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 não. Como isso era possível? Ele era o querubim guardião, o portador da aurora. Ele era perfeito. Olhe para ele, coberto de pedras brilhantes, cercado de luz. Sua voz, uma mistura de poder e doçura. E agora, Deus esperava que ele cuidasse de criaturas feitas de pó. Algo dentro dele se quebrou. Quebrou de verdade, como uma obra de cristal despedaçada contra a pedra. Pela primeira vez, Lúcifer sentiu uma emoção estranha e ardente. Feia, intensa e pesada. Ela surgiu em silêncio como uma faísca, e então cresceu e cresceu, até parecer que ele explodiria por dentro. Orgulho, o primeiro orgulho que já existiu, percorreu seu ser como veneno, e foi maravilhoso. Como se estivesse anestesiado a vida inteira e finalmente tivesse acordado. Por que ele deveria se curvar a alguém? Porque os outros não deveriam se curvar a ele. Ele era belo o suficiente, forte o bastante, sábio o suficiente. Ao observar os anjos festejando, um pensamento surgiu. Tolos, vocês estão celebrando suas próprias correntes. E então veio o pensamento que selaria seu destino. Eu governaria o céu melhor que Deus. Não era um desejo de servir, nem de melhorar, mas de substituir. Foi aí que a escuridão criou raízes, e não parou. Espalhou-se mais rápido que o fogo, como tinta na água pura, torcendo-se, crescendo, contaminando tudo ao redor. Lúcifer sorriu para os anjos à sua volta. Cantou com eles, unido ao louvor. Mas por dentro, bem no fundo, ele já estava tramando, já estava agindo, já estava caindo. O impecável acabara de contar a primeira mentira. Agora imagine isso, convencer 1/3 do céu a deixar Deus. Lúcifer fez isso com apenas 7 palavras. Vocês merecem o que Deus esconde de vocês. Ele não começou pelos poderosos. Seria óbvio demais, perigoso demais. Escolheu os invisíveis primeiro, os anjos que varriam os salões, que guardavam portões silenciosos, os que mal eram notados. Eu vejo vocês, ele sussurrou. Deus nem lembra o nome de vocês, mas eu lembro. Eles levantaram os olhos, surpresos por a luz da manhã ter falado com eles. Vocês merecem mais, ele disse. Todos nós merecemos. Só 7 palavras. Um pouco de atenção, um elogio, uma mentira envolta em meia-verdade, como veneno escondido no doce, fácil de aceitar, fatal depois de entrar. Os rumores silenciosos se espalharam como fogo em palha seca.
O plano de Lúcifer era perfeito. Ele nunca usou a palavra rebelião. Só fazia perguntas inteligentes. Se Deus é realmente amoroso, por que insiste em ser louvado? Se fomos criados com liberdade, por que somos tão limitados? Que verdade Ele está escondendo de nós? Não demorou até começarem encontros secretos. Sussurravam. Lúcifer diz que nos tornaremos como deuses. Teremos nossos próprios domínios. Teremos nossos próprios seguidores. Miguel percebeu a mudança primeiro. O protetor do céu notou como os grupos sumiam quando ele se aproximava. Ouvia frases interrompidas no meio, sentia a tensão no ar, como nuvens de tempestade antes do relâmpago. Tem algo errado, disse a Gabriel. Algo muito errado, tentaram alertar os outros. Mas naquela altura, Lúcifer já havia corrompido muitos corações. É claro que eles são contra nós, ele dizia aos seus seguidores. São os preferidos de Deus, eles não querem que nos levantemos. E então chegou o momento, uma escolha precisava ser feita. Cada anjo teve que tomar partido, ficar com Deus ou seguir Lúcifer, permanecer com o Criador ou exaltar a criatura, manter a verdade ou aceitar a mentira. 1/3 o escolheu. 1 em cada 3 olhou para aquele que lhes deu vida e disse, escolhemos outro. A linha final foi traçada quando Lúcifer caminhou em direção ao trono, não para se ajoelhar, mas para tomar. Subirei aos céus, colocarei meu trono acima de todas as estrelas, serei o mais elevado. Essas palavras quebraram o silêncio do céu como um espelho estilhaçando. A batalha começou imediatamente, e não foi como nenhuma guerra já vista. Pelo rei, gritaram. As hostes da luz responderam. Lúcifer formou uma arma feita de pura sombra. Pela liberdade, ele gritou, enquanto os rebeldes avançavam. Uma só voz desafiando a eternidade. O céu o estremeceu. Anjos que antes cantavam em harmonia, agora lutavam com fúria. Lâminas de luz colidiam com escudos tecidos de trevas. Asas que antes voavam em paz, agora golpeavam com raiva. Os sons eram aterrorizantes, como se a própria criação gritasse. Lúcifer lutava com uma raiva capaz de queimar galáxias. Miguel lutava com uma força tão pura que podia reduzir montanhas a pó. Eles se enfrentaram no coração do céu, e o impacto se espalhou por toda a criação. Mas ninguém pode vencer Deus, nem de longe. Um a um, os rebeldes começaram a cair. Sua luz se apagava, sua beleza se tornava grotesca. E Lúcifer encontrou-se no chão, quebrado, seu rosto outrora glorioso, agora distorcido pela fúria. Fora! Bradou Deus, e foram expulsos. 1/3 dos anjos do céu caindo rumo à escuridão. O céu agora conhecia a guerra, conhecia a perda, conhecia a tristeza. Eles foram derrotados, mas ainda vivos, lançados para baixo, mas não apagados. Satanás atingiu a terra como um raio de fogo. Quando se levantou, fixou seus olhos em algo novo. 2 humanos. Antes que as sombras tocassem o Éden, Satanás já havia chegado. Mas não cometeria o mesmo erro. No céu, tinha sido ousado demais, barulhento demais. Agora, usaria mentiras como um artista usa o pincel, com delicadeza, escondidas, precisas, até ser tarde demais. Adão e Eva eram alvos perfeitos, nunca tinham ouvido nada falso, nunca tinham visto a morte, nunca sentiram medo. Como crianças que não conhecem a dor, estavam indefesos. E Satanás estava pronto para ensinar. Observou em silêncio por dias, aprendendo como se moviam, o que gostavam. Eva costumava andar sozinha pela manhã. A atenção de Adão se dispersava facilmente. Ambos se sentiam atraídos pelo centro do jardim, onde 2 árvores cresciam lado a lado. Uma dava vida, e podiam comer dela livremente. A outra era proibida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Perfeito, sussurrou Satanás. Tomou a forma de uma serpente, mas não uma assustadora. Essa criatura era deslumbrante.
perdendo em beleza apenas para os humanos. Andava ereta, com o corpo coberto por pedras preciosas que brilhavam sob o sol. Ao se mover, parecia um arco-íris escorregando pela grama. Satanás esperou perto da árvore proibida, imóvel e atento. Eva veio, cantarolando baixinho, parou para admirar a árvore, como sempre fazia, tão perto, tão curiosa, tão inconsciente. Deus disse mesmo que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Perguntou a serpente. Eva se assustou. Você pode falar? Disse ela. Claro que posso, ele respondeu. Mas me diga, foi isso que ele disse mesmo? A abordagem de Satanás foi sutil, não deu ordens, fez perguntas, não a empurrou. A atraiu com cuidado, fez com que ela defendesse a regra. E ao fazer isso, ela começou a vê-la de outro jeito. Não, respondeu Eva mais calma, podemos comer de todas as árvores, menos daquela. Se comermos dela, morreremos, disse Eva. A serpente riu, não de forma cruel. Era o tipo de riso que se dá a uma criança que diz algo ingênuo. Morrer? Não, vocês não vão morrer. Posso contar um segredo? Ele perguntou. Eva se inclinou. Quem resiste a um segredo? Quando vocês comerem esse fruto, seus olhos se abrirão, ele disse suavemente. Vocês verão o mundo como Deus vê. Entenderão o que ele entende, se tornarão divinos. É por isso que ele está escondendo isso de vocês. A expressão de Eva mudou. Escondendo? Olhe de novo, de verdade, incentivou a serpente. O fruto brilhava, parecia perfeito, cheio, radiante. E naquele momento Eva deixou de vê-lo como proibido. Passou a enxergar potencial sendo escondido. Deus tem tudo, sussurrou a serpente, cada pedaço, toda sabedoria, toda autoridade, e ele os deixa aqui, nus e ignorantes, como bichos de estimação numa gaiola. Você não deseja mais? Não sente que nasceu para mais? Eva ergueu a mão em direção ao galho, depois hesitou, e então estendeu o braço outra vez. Ela chamou. Ele veio depressa. Ela começou a falar. Eu ouvi tudo, disse Adão. Ele não tinha saído. Tinha ficado, ouvindo em silêncio, pensando. Eles trocaram olhares, depois olharam para o fruto. E então, um para o outro. Lado a lado, estenderam as mãos. O fruto se soltou com um único movimento, suave demais, como se tivesse esperado ser colhido. Eva provou primeiro, depois Adão. O Éden não foi arrancado, foi trocado. Aquele jardim morreu com uma única mordida. A inocência caiu como vidro contra a pedra. Seus olhos se abriram, não para a sabedoria, mas para o medo, a culpa e a tristeza. Exatamente como Satanás havia planejado. Desde aquele momento no Éden, sua escuridão começou a se espalhar pela história, mas Deus já havia declarado a derrota de Satanás, e essas palavras o acompanhavam como uma sombra da qual ele não podia escapar. Um dia, um filho nascido de mulher vai esmagar você. Essa foi a promessa de Deus. Uma criança humana iria derrotá-lo? Esse pensamento consumia Satanás. Cada recém-nascido o deixava inquieto. Cada mulher grávida parecia uma possível ameaça. Ele precisava impedir que aquela criança nascesse. Satanás agiu cedo por meio de Caim e Abel. Aproximou-se de Caim nos campos, quando o ciúmes já havia se enraizado. Seu irmão mais novo acha que é melhor que você, sussurrou Satanás. O sangue dele alimentaria bem sua terra. Os punhos de Caim se cerraram. Meu próprio irmão? Elimine o rival, disse Satanás, e Caim obedeceu. A primeira morte humana. O sangue de Abel se infiltrou no solo e Satanás riu. Se os humanos continuassem a se voltar uns contra os outros, como aquela criança prometida poderia nascer? Mas mesmo assim, crianças continuavam a nascer. Então, Satanás ampliou suas táticas, começou a ensinar à humanidade coisas que ela nunca deveria saber: violência, feitiçaria, maneiras de ferir que nem ele havia imaginado.
O mundo se tornou tão sombrio que o coração de Deus se entristeceu. Um dilúvio veio para limpar tudo, mas Satanás não podia se afogar. E a família de Noé sobreviveu. Depois veio Babel. Satanás tentou outro caminho, confusão em massa, convenceu o povo a se unir com um só objetivo: construir uma torre até o céu. Provém que não precisam de Deus. Mas Deus dividiu as línguas e os espalhou como folhas ao vento. Mais nações, mais chances para a criança surgir. O Egito se tornou o reduto de crueldade de Satanás. O povo escolhido para trazer aquela criança ao mundo foi escravizado ali. Satanás sussurrou ao ouvido do faraó: aqueles hebreus estão crescendo em número, eles vão se rebelar, matem todos os meninos, afoguem-nos no Nilo, e inúmeros bebês foram perdidos. Mas um deles flutuou em um cesto: Moisés. Ele cresceria para libertar seu povo da escravidão. Satanás não parou. Usou gigantes para amedrontá-los, reis perversos para persegui-los, e suas próprias tentações para fazê-los cair. Então veio Davi, o rei de cuja linhagem a criança prometida nasceria. Satanás o atraiu para o assassinato, mas Davi se voltou para Deus. E então os profetas começaram a falar com detalhes: onde a criança nasceria, Belém, que viria de uma virgem. Satanás tentou silenciá-los, mas suas palavras já estavam escritas em tinta. Então, numa noite tranquila, tudo mudou. Anjos iluminaram os céus acima de uma pequena vila, cantando, regozijando-se. A criança finalmente havia chegado. Satanás correu para ver com os próprios olhos. Em uma manjedoura, deitado na palha, estava um recém-nascido. Mas esse não era apenas mais um bebê. No instante em que Satanás o viu, um calafrio percorreu seu corpo. Era o próprio Filho de Deus, envolto em carne, aquele que um dia o esmagaria. Quando Jesus se tornou homem, Satanás esperou uma chance de confrontá-lo e encontrou no deserto 40 dias, sem comida, sem pessoas, apenas fome e silêncio. Transforme essas pedras em pão, sussurrou Satanás. Você está morrendo de fome. Jesus disse não. Jogue-se do templo, prove que é mesmo o Filho de Deus, não. Curve-se diante de mim e eu lhe darei o mundo, sem dor, sem cruz, só glória. Não. Satanás fugiu, mas não tinha terminado. Se não podia corromper Jesus, então iria matá-lo. A crucificação seria sua obra-prima, ou assim ele pensava. O céu escureceu. O inferno rugiu. Quando Jesus entregou seu espírito, Satanás acreditou que a batalha havia acabado. A alegria explodiu no abismo. 3 dias de celebração. O Filho de Deus estava morto. Aquele que deveria esmagar Satanás, sumido. Mas então veio o 3º dia, e a própria morte se partiu. O túmulo não apenas se abriu, explodiu em glória. A pedra não rolou suavemente, foi lançada para longe, e Jesus saiu. Não mancando, não ferido, mas cheio de vida irresistível, mais vivo do que qualquer um antes dele. O rei se levantou, o sorriso de Satanás desapareceu. O riso no inferno cessou, cada demônio congelou de medo. Não, murmurou Satanás, não, não, não. Mas foi muito pior do que apenas uma ressurreição. Quando Jesus voltou, ele não voltou de mãos vazias. Ele segurava algo. Chaves, as chaves do inferno e da morte, as mesmas que Satanás controlava. Jesus entrou na fortaleza de Satanás e o despojou de tudo. Isso aconteceu há 2000 anos. E desde aquele dia, o tempo de Satanás começou a se esgotar. E ele sabe disso, ele sabe ler. Sabe exatamente como tudo termina. Está escrito claramente nas Escrituras. E ele já leu essas palavras inúmeras vezes. Ele sabe, já está derrotado, sabe quando acontecerá, sabe exatamente como vai se desenrolar. E esse conhecimento o apavora. Então, o que faz alguém que já perdeu? Tenta arrastar os outros com ele.
Agora mesmo, neste exato momento, Satanás está agindo, não como um monstro de desenho animado escondido no armário. Ele é muito mais astuto que isso. Usa a mesma armadilha que o destruiu, o orgulho. Você não precisa de Deus. Você consegue sozinho. Você merece mais. O mesmo veneno ele oferece a você agora. A Bíblia não fala apenas do passado de Satanás. Ela também revela seu fim. E não é como a maioria das pessoas imagina. Não haverá um confronto épico. Não há forças iguais se enfrentando, nem fogos de artifício ou uma longa batalha. Jesus retorna, mas não como um bebê numa estrebaria. Ele volta como o rei legítimo. Os céus se rasgam como pano rasgado. Anjos preenchem os céus como um oceano rompendo uma represa. Toda pessoa na terra vê acontecer. A própria morte tem prazo. Satanás convoca todas as suas forças, cada demônio, cada espírito caído, cada pessoa que rejeitou a Deus. Eles avançam como insetos, incontáveis, talvez bilhões, o maior exército que o mundo já conheceu. Eles vêm armados com armas impensáveis, estratégias dentro de estratégias. Marcham em direção a Jesus com tudo o que têm, prontos para uma guerra sem fim. Então Jesus diz uma palavra, apenas uma, e tudo acaba, sem luta, sem resistência, sem chance. Satanás cai no chão paralisado, seu exército se dispersa como sombras ao sol, seus seguidores desaparecem como névoa na chuva. E então vem a justiça, não vinda do próprio Deus, mas de um único anjo, apenas um. Esse anjo agarra Satanás pela garganta e o lança num lago de fogo. Não é fogo como conhecemos. São chamas que nunca param de queimar, mas que nunca consomem. Dor que nunca termina, mas que nunca leva à morte. Isso é para você, diz o anjo, e o lança ali. Os céus mudam como o amanhecer surgindo. O fogo se fecha sobre a última mentira. Seus gritos ecoam como se durassem para sempre. A justiça transforma o lago em luz, caído, esquecido. A guerra termina, sem rotas de fuga, sem apelações, sem segundas chances, selado para sempre. E o mundo torna-se aquilo que sempre foi destinado a ser. Impecável, radiante, um lugar onde ninguém chora, porque não há mais pelo que chorar. Sem funerais, porque Satanás não pode mais ferir ninguém. Tudo começou com o orgulho, e é com o orgulho que termina. A luz da manhã escolheu as sombras, sua arrogância destruiu o paraíso. Mas uma outra história do Éden ainda muda tudo. Você provavelmente já ouviu dizer que Eva foi feita da costela de Adão, certo? Mas isso não é exatamente verdade. Um manuscrito hebraico antigo, com mais de 3.000 anos, usa a palavra tsela, que não significa costela, significa lado. Essa tradução errada escondeu a verdade por gerações. A verdade, Deus não criou a mulher de um pedacinho do homem. Ele a criou de todo o seu lado, como sua igual, juntos, sem hierarquia, sem inferioridade. Lado a lado desde o começo. Clique no vídeo na tela agora para descobrir o que realmente aconteceu no Éden. O que você vai aprender pode mudar tudo.